Tegumentar. Tegumentar. O que é sistema tegumentar, pessoal? Nada mais é do que a pele e os seus anexos, né? Então, nós estudamos todos os sistemas internos, toda a importância que eles têm, e agora a gente vai, por último, estudar o quê? O que recobre tudo isso, o que protege tudo isso, né? Que nada mais é do que o mais conhecido como sistema tegumentar, ou o nosso pele e seus anexos. Então, vamos lá. O que a gente tem que entender sobre a pele, a parte mais importante, certo? Então, a estrutura da pele, né? O tegumento, né? A pele em si, humana, ela é mais conhecido como pele e é formado por duas camadas distintas, firmemente unidas entre si, conhecida como epiderme e derme, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que a pele, ela não é um tecido, tá? A pele, ela é um órgão compostos de vários tecidos que auxiliam ela em sua função primordial. Qual que é a função primordial da pele, gente? A função primordial da pele é o quê? É constituir principalmente uma barreira física importante e forte. Do quê? Uma barreira que vai proteger todos os nossos órgãos internos de ataques da parte externa do nosso corpo, né? Então, primeira função que tem a pele é de revestimento. Então, é revestir toda a superfície do nosso corpo, fazendo o quê? Uma barreira física, uma proteção, né? Então, uma das funções da pele, ela tem uma barreira física que evita o quê? O atrito, o choque, toda agressão física externa para os nossos órgãos internos, certo? Ela tem outra função importante também, que é uma barreira imunológica. Como que é essa barreira imunológica, né? Ela vai evitar que micro-organismos, bactérias, vírus ou qualquer outro ser vivo que possa adentrar e agredir o nosso corpo interno, ela vai fazer essa barreira. Então, essa é uma função imunológica, né, que a pele tem. Tem também a função de proteção da radiação solar, né? Então, nós necessitamos dos raios UVA e UVB para a manutenção da nossa existência, mas ele tem que ser dosado para que ele possa ter uma função beneficente e não maléfica. Então, é uma forma de barreira dessa radiação solar, né, que nos protege. Que nessa radiação solar a gente tem a produção de melanina, e a melanina é quem faz essa barreira solar, né? Tem também a função de hidratação. Evita o quê, gente? A pele, ela evita que a gente perca água por entre os poros e a gente sofra uma desidratação intensa, porque a gente sabe que a água, ela é importantíssima em todos os segmentos de células, de produção de energia, de função de todo o corpo, a água é importante. Então, ela tem essa função de segurar a água dentro do nosso organismo. E tem também a função que é importantíssima, e a pele desempenha um papel grande em relação a isso, que é a nossa regulação térmica. Então, a pele é que evita que a gente perca uma quantidade grande de calor ou retenha esse calor nos momentos que nós estamos em baixas temperaturas. Então, é ela que regula a temperatura corporal em si. Existem outros órgãos, outras coisas que fazem essa função? Sim, mas a função primordial de regulação de temperatura vem de onde? Vem da pele. Então, nós temos uma camada bem superficial
da pele, que é a camada mais externa, que é a camada que a gente consegue visualizar. É a camada que fica em contato com o meio externo. E ela é muito conhecida como a epiderme, tá? O que é a epiderme? Então, é um tipo de tecido de epitélio multiestratificado, formado por várias camadas de células bem achatadinhas, que a gente chama de estratos pavimentoso, epitélio pavimentoso, tá? Que é a camada mais superficial que nós temos. Elas são células justapostas. O que significa as células justapostas? Células extremamente unidas. Então, isso é uma característica muito importante que a gente tem que lembrar da epiderme. São células achatadinhas e justapostas, extremamente unidas. Para quê? Para formar essa camada, essa barreira de proteção. Então, quando as células são extremamente unidas, tudo que vai penetrar na nossa pele vai ter uma resistência maior, né? E também nós temos uma camada de células mais internas, que a gente chama de epitélio germinativo. É a camada um pouco mais profunda da epiderme, que são constituídas de células que se multiplicam continuamente, tá? Então, uma característica grande que nós temos, né, do nosso epitélio multiestratificado, que forma a nossa epiderme, é a sua capacidade de reprodução. É muito mais rápida do que qualquer outro tecido que nós tenhamos dentro do corpo humano. Então, tecido nervoso, tecido muscular, né? Vários outros tecidos que nós temos no corpo, ela tem essa característica de multiplicação rápida. Então, por exemplo, as camadas, a epiderme, ela tem uma substituição de toda a sua camada em até 4 semanas. Então, de 4 em 4 semanas, nós temos uma renovação completa dessa primeira camada de pele que nós temos. Então, essa multiplicação contínua é importante. Para quê? Para manter a estrutura dessa barreira física sempre íntegra, né? Sempre bem definida, protegendo o nosso corpo. Bom, então, à medida que nós envelhecemos, né, essas células epidérmicas, elas tornam-se achatadas e passam a fabricar e acumular dentro de si uma proteína resistente e impermeável, a queratina. Então, essa camada mais superficial, mais externa, que está em contato com o meio externo, ela é quase que inteiramente constituída de queratina. O que é a queratina? A queratina ela é um tecido denso, né? Bem rígido, com muitas células de elastina, de colágeno, mas de uma forma mais rígida, mais endurecida. Então, ela é mais densa, mais dura, por isso que ela dá essa proteção tão grande, né, que nossa pele exige para poder fazer todas essas funções que eu disse para vocês. Nada mais é do que uma proteína extremamente resistente. E dentro dessa queratina, nós temos os queratinócitos, né? Então, 90% da constituição da epiderme é constituída de queratinócitos, que produz o quê? A queratina. Elas, então, são as células mais superficiais, que se tornam repletas de queratina, morrem e passam a constituir um revestimento resistente ao atrito e alta impermeabilidade à água, denominado como camada queratinizada ou córnea. Então, gente, essas células que a gente consegue visualizar mais externas são células compostas de queratina, mas uma queratina, ela já é uma célula morta, digamos assim. Então, nós temos, por exemplo, a epiderme, ela tem várias camadas. A primeira, que a gente chama, né, é o queratinócito, que é composto aí de queratina. Depois vem o melanócito, que produz quem? Produz a melanina. A melanina que é responsável pela proteção dos raios UVA e UVB, que possam agredir o nosso sistema
interno, e é ela também responsável pela coloração da pele. Então, é essa célula, o melacinócito, que está abaixo do queracinócito, que dá a nossa coloração. E essa coloração, né, a quantidade de melanócito e a produção de melanina, ela é definida onde? Ela é definida na nossa carga genética. Então, cada um já nasce com uma quantidade X de produção de melanina. Então, a pessoa, quando ela nasce negra, ela tem uma produção excessiva de melanina. Quando ela já nasce bem branquinha, bem clarinha, ela já tem uma produção mais restrita dessa melanina, tá? E lembrando que a epiderme é uma camada mais superficial da pele, tem 90% de queratina, que são células já mortas, né, que precisam de uma irrigação, precisam de uma nutrição muito pequena. Por quê? Porque é uma camada mesmo de proteção ali que não tem muita função. Então, ela não pode ser muito vascularizada, ela não pode ser muito uma produção germinativa alta logo ali na camada mais superficial, porque isso daria uma forma de não seria tão resistente, tá? Então lembrem-se, a epiderme ela não é um tecido vascularizado, tá? Então a vascularização não chega na epiderme, ela é vascularizada pela derme, que é uma camada mais interna. Por quê? Porque senão, gente, qualquer corte, qualquer agressão, a gente sangraria muito, tá? Então, lembrem-se, a epiderme é uma camada morta. Um exemplo que eu dou para vocês de diferença de epiderme e derme, por exemplo, quando a gente tira a cutícula. Então, a cutícula é uma epiderme. Quando a gente tira a cutícula, a gente não sangra, né? Por quê? Porque é um tecido não vascularizado e composto basicamente de células mortas, células de proteção. Toda a superfície cutânea, como eu disse para vocês, está provida também de terminações nervosas, capazes de captar estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos. Então, gente, lembra quando a gente estudou o sistema nervoso central? Toda resposta, todo o estímulo que eu dou para esse sistema nervoso central para manutenção da nossa vida, quase que 80% desses estímulos vem de onde? Vem da pele. Então, a pele, ela tem muitos terminações nervosas que são responsáveis por captar todos esses estímulos do meio externo. Então, ele é capaz de captar frio, calor. Para quê? Para que essa regulação de temperatura seja feita pelo nosso corpo. Qualquer estímulo mecânico, o tato, né? A pressão, os estiramentos que acontecem na nossa pele e principalmente um dos mais importantes, que são os estímulos dolorosos, que é esse sim que vai preservar a nossa vida, vai preservar todo o nosso sistema interno de agressões grandes, né? Então, essas terminações nervosas, ou né, a gente chama de receptores cutâneos, são especializados na recepção de estímulos específicos. Então, cada um a gente vai estudar ali para frente tem uma função. Então, uma célula tal vai perceber estímulo térmico, uma célula X vai receber estímulo mecânico, outra doloroso, e assim com esse conjunto de informações, a gente consegue mandar para o sistema nervoso central e ali ele entender e mandar de volta, né, para o nosso sistema nervoso periférico a resposta necessária para reagir a todos esses estímulos, né? E não obstante, alguns podem captar estímulos de natureza distinta. Porém, na epiderme não existem vasos sanguíneos, como eu disse para você. Os nutrientes e os oxigênios chegam à epiderme por difusão a partir de vasos sanguíneos que estão localizados na segunda camada de pele, que a gente chama de derme, tá?
E toda a nossa superfície da pele, a camada mais externa, ela é provida de quê, gente? De pelo. Então, toda a nossa pele é revestida de pelo, exceto quais áreas vocês acham que da camada da nossa pele não tem pelo, pessoal? Vamos lá, quero escutar de vocês. As mãos, As palma da mão mãos, a palma da e a mão, planta isso. e abaixo nos pés. E a planta do pé. Então, são os únicos lugares da nossa pele que não existe pelo, tá? O pelo, ele é uma terminação nervosa também. Por quê? Porque ele responde a estímulos principalmente térmicos. Então, quando a gente está frio, o que que acontece, pessoal? O pelo, ó, ele levanta, fazendo o quê? Toda a pelagem do nosso corpo, ela foi criada, né? Para quê? Para formar uma camada não muito eficiente, mas de calorzinho ali. Então, o pelo, quando ele se arrepia, qual que é a função? Manter ali uma camada bem fina de calor, protegendo o nosso corpo de perdas de temperaturas grandes, né? Além de tudo, também eles excretam algumas, como o sebo, algumas glândulas são responsáveis, excretoras também, através do pelo, que vão nos dar essa proteção térmica também, né? Então, as primeiras camadas são formadas por axônios que envolvem o folículo piloso, captando as forças mecânicas aplicadas contra o pelo. Então, eles dão a nossa a sensibilidade também. Como no animal, às vezes, quando a gente toca o pelo do animal sem tocar a pele, o animal já sentiu o toque. Nós também sentimos isso, né? Eu vou falar mais lá na frente um pouquinho mais especificamente sobre o pelo. Os terminais de Ruffini, que a gente chama, eles têm uma forma ramificada e são receptores térmicos de calor. Também estão envolvidos aonde? No pelo. A gente consegue sentir por ali também as diferenças de temperatura, principalmente o calor, né? Na pele desprovida de pelo e também na que está muito recoberta por ele, encontram-se ainda 3 tipos de receptores comuns, tá? Então, a gente vai ver aí. Ó, então esses são os receptores específicos que tem na pele. Vamos ver cada um. Por exemplo, nós temos o corpúsculo de Pacini. Eles captam especialmente estímulos vibráteis e táteis, tá? Então, o toque, o estímulo vibracional e o estímulo tátil, eles são percebidos pela pele através de quem? Dos corpúsculos de Pacini. Eles são formados por uma fibra nervosa, cuja porção terminal, a mielínica, é envolta por várias camadas que correspondem a diversas células de sustentação. A camada terminal, ela é capaz de captar a aplicação de pressão, que é transmitida para as outras camadas e enviadas para os centros nervosos correspondentes. Outro tipo de receptor de sensibilidade é os discos de Merkel, tá? Que também tem sensibilidade tátil e a pressão. Eles também conseguem perceber de uma forma a complementar, né, os corpúsculos de Pacini, a melhorar essa recepção de informações. Quanto mais informações, quanto maior a precisão dessa informação, maior é a resposta que a gente pode ter, tá? Nós temos também as terminações nervosas livres, que elas são responsáveis por estímulos mecânicos, térmicos e especialmente os dolorosos. Então, essas terminações nervosas livres que vão levar essa informação, principalmente de dor, gente. Outro, né? Em pele sem pelo, onde não há o pelo, a gente encontra também, além dos 3 anteriores, nós encontramos também os corpúsculos de Meissner, que eles têm esta sensação tátil, principalmente onde estão localizados.
estão nas saliências da pele sem pelos, como nas partes mais altas das impressões digitais, tá? Pé e mão. Então, é a parte que a gente vai ter maior sensibilidade tátil, né? Onde a gente realmente precisa. Então, quando a gente, por exemplo, está com os olhos fechados, a gente tem maior sensação das mãos e a gente consegue perceber o formato de objetos, né? E tudo mais que a gente necessita quando a gente perde um outro estímulo, por exemplo, visual. E nos pés também, pessoal, põe mute nos seus áudios, está dando retorno. E principalmente na sola dos pés, para que a gente consiga ter uma melhor percepção do terreno que a gente se encontra, se há buracos, se há depressões, se é um terreno arenoso, se é um terreno plano, se é um terreno liso. Então, isso é muito importante nessas partes onde não se encontram pelos. Nós temos também outras terminações nervosas chamadas bulbos terminais de Krause. São receptores térmicos, principalmente de frio. Eles são formados por uma fibra nervosa cuja terminação possui forma de clava, né? Então, eles estão muito localizados onde? Ao redor dos lábios e dos genitais. A gente consegue ter essa quantidade de bulbos em maior localização nesses dois lugares, tá? Então, aqui, ó, é um resuminho dos receptores que nós temos na superfície da pele. Então, receptores de Krause, a gente percebe o frio, receptores de Ruffini, o calor, discos de Merkel, tato e pressão, receptores de Vater-Pacini, pressão, receptores de Messer, tato, e as terminações nervosas livres, principalmente, como eu disse para vocês, são os receptores de dor, tá? Então, aqui, ó, nós temos a nossa estrutura da pele. A gente consegue perceber aí, ó, onde está localizado os receptores de dor. Aqui nós temos a camada mais superficial, que é a epiderme, certo? E aqui, ó, essa camadinha que a gente consegue ver que parece uma cobrinha, que sai da epiderme ali, o limite entre a epiderme e a derme, recobre o bulbo piloso, ó, que é o pelo, é o limite que nós chamamos de pele, da pele que divide a epiderme da derme, tá? Então, a gente consegue visualizar bem aí. E aí, vamos falar um pouquinho da nossa melanina, né? Então, nas camadas mais inferiores estão localizados os melanócitos, né? Que são as células que respondem principalmente à nossa radiação de raios UVA e UVB. E qual que é a função da melanina? Além de proteção, gente, dos raios UVA e UVB, é ela que também estimula a produção de uma vitamina muito importante. Pessoal, põe mute. Que é a vitamina D. A vitamina D, ela é extremamente importante para quê? Porque é ela que vai fazer a fixação do cálcio nos nossos ossos. É ela que vai levar o cálcio até o nosso neurônio, que precisa de cálcio para fazer a produção do impulso nervoso. As nossas células de todo o corpo, que para a produção de energia, manutenção da vida, necessitam também de cálcio. Então, é muito importante essa produção de melanina. Então, é ela também que ela responde rapidamente a esse tipo de estímulo, né? Então, por exemplo, quando nós vamos lá para a praia e tem uma exposição maior aos raios UVA e UVB, a gente tem um aumento da produção de melanina. E o que a melanina faz? Ela vai e envolve o núcleo da célula, por exemplo, do queratinócito, que é a camada mais superficial da nossa pele. Para quê? Para proteger esse núcleo, para que a célula tenha, ao invés de 4 semanas de vida, que ela tenha
um tempo de vida menor, porque lembra que eu disse para vocês, a produção de células de queratina, ela é muito rápida. Para quê? Para que a célula mais superficial da nossa pele, pessoal, põe mute, vamos lá, a célula mais superficial da nossa pele seja sempre renovada, esteja sempre íntegra, né? Lógico que quando a gente excede, né, essa exposição aos raios UVA e UVB, a gente tem o que acontece, pessoal? A morte dessa célula e o desprendimento dessa célula em um menor tempo, né? Por isso que quando a gente toma muito sol, que queima muito a pele, o que acontece? A gente descama, a gente perde aquela camada Marilene, eu não superficial. sei te informar, porque eu vou entrar 1h da tarde, eu entro às 1 e saio às 10 da noite. Só agora depois do almoço que eu posso te informar. Pessoal, tô escutando vocês conversar, põe mudo. Por favor. Certo? Então, isso é muito importante da gente entender. Nós temos também, nós falamos bastante da nossa epiderme, né? E uma segunda camada de pele que nós temos ali, ela é conhecida como a derme. A derme, ela já é muito diferente da epiderme. Ela é um tecido conjuntivo grosso também, resistente, formado por fibras de colágeno e elastina. Mas é a epiderme que tem a sua capacidade de expansão e de contração muito grande. Por quê? Por possuir essas fibras elásticas, né? E por ela manter essa capacidade de elasticidade grande, ela tem que ser uma célula, um tecido muito vascularizado. Então, a epiderme é um tecido extremamente vascularizado para a própria manutenção, mas também para quê? Para dar suporte para a epiderme, que não tem vascularização. Então, é através da derme que vão ser enviados ali oxigênio, que vai ser enviado nutrientes para a manutenção da epiderme, tá? Então, ela tem duas camadas muito importantes. A camada mais superficial, que a gente chama de camada papilar, que é a mais estreita. E é essa camada papilar que vai fazer a ligação de quem? Da epiderme com a derme. Ela é extremamente vascularizada, por quê? Porque ela precisa ajudar a epiderme na sua nutrição. E uma camada maior e mais espessa, que a gente chama de reticular, que também é muito vascularizada. E é nessa camada reticular que nós vamos desenvolver a nossa capacidade de regulação térmica. Por quê? Porque quando está muito calor, nós temos o auxílio, né, da glândula sudorípara, que faz o quê? Produz o suor, que nada mais é do que uma água que vai ser eliminada e permanecer na epiderme. Além do mais, nós temos uma vasodilatação de todos os vasos localizados na derme, que leva mais sangue para pertinho da epiderme, para quê? Quando o suor estiver em contato com a pele, todo o estímulo que tem do lado de fora, o vento e tudo mais, vai esfriar a camada mais superficial da pele, fazendo com que todo o calor que é gerado dentro da circulação sanguínea também haja um resfriamento. Então, a gente acaba perdendo calor dessa forma, diminuindo o quê? A temperatura interna. Por quê? Porque muitas vezes isso está aumentado. E quando que a gente se encontra numa situação, por exemplo, de regulação térmica para perder calor? Quando a gente faz exercício, não é? A gente não aumenta a produção de energia dentro do nosso corpo dessa forma. Quando a gente faz a conversão de nutrientes em energia para a pele, né, para a célula,
essa quebra, né, das proteínas, lembra do nosso sistema endócrino? A quebra do carboidrato, a quebra de todos os nutrientes que nós ingerimos, isso produz calor. Então, se a gente aumenta a necessidade de energia, a gente aumenta a produção de energia. Aumentando a produção de energia, a gente tem um aumento de calor interno, né? Ou, por exemplo, nós estamos num ambiente muito quente. Então, esse ambiente muito quente provoca uma vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos, né? Aumentando o calor interno. Esse calor não pode permanecer ali dentro, então a gente começa a suar. Ou quando a gente se encontra, por exemplo, num quadro infeccioso. Então, o que acontece? O nosso sistema imunológico vai começar a trabalhar 10 milhões de vezes mais para combater uma infecção que a gente tem interna. Se ele precisa trabalhar mais, ele precisa de mais energia, mais calor. Por isso que a gente, quando está num estado febril, a gente faz o quê? Começa a suar bastante, tá bom? E nós temos que entender que o nosso sistema tegumentar, ele é composto não somente da pele, como a gente está vendo, não somente desse conjunto de tecidos, mas também de anexos da pele. E o que são esses anexos da pele, né? Como eu disse para vocês. Esses anexos da pele, bom, pessoal, eu vou voltar falando sobre esses anexos da pele, porque vai cair. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tomarem uma água, enquanto a aula ela vai sendo gravada para que eu possa dar para vocês